No conceito filosófico de hoje, Jürgen Habermas e a teoria do agir comunicativo. Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao canal Sua Filosofia. Eu sou o professor Toninho e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o filósofo, membro tardio da escola de Frankfurt, o famosíssimo Jürgen Habermas, filósofo que ainda está aí vivinho da Silva e está altamente em estudo e em análise por grande parte dos filósofos e historiadores da filosofia do nosso século. Esse cara, o Habermas, tem um apego muito legal, um apego muito interessante com a ideia da linguagem e da comunicação. Para ele, a possibilidade de sair daquela razão instrumental, da dominação, da alienação, é justamente o uso correto, o uso normativo, o uso inteligente da linguagem. Então, a teoria do agir comunicativo do Habermas visa aí, com uma ideia bem bonitinha, fazer com que a linguagem seja um instrumento de comunicação e de destruição da alienação, de promoção de consenso. É através da linguagem que nós conseguiremos emancipar as pessoas. Então, olha que bonito isso aqui que o Habermas escreve. O interesse pela emancipação não se limita a pairar em suspenso. Pode vislumbrar-se a priori. O que nos arranca à natureza é o único estado de coisas que podemos conhecer segundo a sua natureza: a linguagem. Com a estrutura da linguagem, é posta para nós a emancipação. Com a primeira proposição, expressa-se inequivocamente a intenção de um consenso comum e sem restrições. Galera, o que seria então o agir comunicativo? Qual seria a ideia? Habermas vai propor o seguinte: é necessário que a nossa ação tenha a proposta de ser comunicação. Como assim, professor? Ação ser comunicação? A ação de comunicar, de tornar comum. Então, quando eu começo a transmitir as minhas informações a você e eu desejo que você se torne um comum, um entendedor, alguém que sabe do que eu estou falando, logo eu não tentarei te alienar, eu não tentarei te enganar e automaticamente essa construção entre nós fará com que eu expresse aquilo que eu penso, você expresse o que você pensa, e essa dupla expressão, esse diálogo, duas vozes, duas razões conversando, possibilitem um consenso. Então, o agir comunicativo se desemboca aí numa ética do discurso, onde eu preciso entender que existem normas discursivas, normas do meu discurso, para que nós consigamos entender e comunicar, para que nós possamos compreender e tornar comum o nosso pensamento. Entende? Eu não quero te enganar, eu não quero te ludibriar, eu não quero te instrumentalizar, eu quero me tornar um ser comum contigo. Como eu faço isso então? A partir aí dessa questão do discurso, dessas regras, dessa normatização do discurso. Então, primeiro, o discurso tem que ser um discurso claro, evidente, que não tenha a função de enganar, um discurso honesto e portador da verdade. Será que você sabe? Será que você entende do que você está falando? Então seja crítico. Ao falar, parta do pressuposto que o que você está falando é verdadeiro. Não diga as mentiras. Fake news? Não. Quando você fala, tente tornar a sua linguagem uma linguagem direta, uma linguagem não manipulada, não uma linguagem para conduzir a pessoa a algum lugar, mas sim para expressar o que você pensa. Quando você se comunicar, entenda que o seu discurso é uma ação, então você precisa estar respaldado e amparado na lei. Você não pode ferir a lei com a sua fala. E acima de tudo, que o seu discurso tenha a mínima lógica, que ele seja entendível. Então, se o seu discurso for verdadeiro, for honesto, sem maquiagens, for um discurso lógico, que respeita a lei, e principalmente que vai também ouvir o outro,
Aí, meus queridos e minhas queridas, nós estamos chegando justamente na parte do resultado do agir comunicativo, que é o próprio consenso, tá? O consenso, segundo Habermas, inclusive, fundaria aí uma boa e nova democracia, uma democracia representativa, ou mais ainda, uma democracia deliberativa, onde as pessoas poderiam pensar sobre, e não simplesmente deixar com que os outros façam. Nós temos essa obrigação de debater sobre os assuntos. Nós temos essa obrigação de falar sobre as coisas. Porque no final das contas, eu possuo o meu mundo da vida, lá no meu mundo da vida, possui a minha esfera privada, mas também possui a esfera pública. E na esfera pública eu me realizo através do consenso e do diálogo. Beleza? Então não se esqueça, Jürgen Habermas, o agir comunicativo, a ação de tornar comum a comunicação como passaporte para uma sociedade menos alienada, menos instrumentalizada e muito mais emancipada. Beleza? Queridos, beijos, fiquem bem, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, compartilha e aqui na descrição você encontra o link do Telegram para conseguir ouvir as nossas resoluções diárias de exercícios. Beijos, tchau, obrigado!